Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os chakras, que são órgãos espirituais de extrema importância para a nossa saúde e o nosso equilíbrio. Então nós vamos ver o que são, quais são as funções deles, onde eles estão localizados. Vamos falar também sobre algumas particularidades dos principais chakras e ao final do vídeo eu vou compartilhar um exercício de respiração para o equilíbrio e a harmonia dos chakras. Então, os chakras, eles estão localizados na superfície do duplo etérico e eles têm a aparência de rodas, que são vórtices de energia que eles ficam girando. E eles são responsáveis por assimilar as energias vindas do Sol, o prana, também conhecido como fluido cósmico. Eles assimilam energias vindas do planeta, as energias telúricas, energias vindas dos minerais, dos vegetais, dos animais, energias cósmicas que vêm de outros planetas e até mesmo de outras estrelas. Eles processam essas energias, metabolizam e depois enviam essas energias para diversas partes do nosso corpo físico, do nosso corpo duplo etérico, o nosso corpo perispiritual, como células, órgãos, glândulas, e isso é responsável por manter a nossa saúde durante toda a reencarnação. Existem chakras tanto no corpo duplo etérico quanto no corpo perispiritual. Para efeito do nosso estudo de hoje, nós iremos falar apenas dos chakras do corpo duplo etérico. Com relação à aparência, os chakras podem variar bastante de indivíduo para indivíduo em relação ao seu tamanho, ao seu brilho e à luminosidade, as cores que são emanadas por eles. Basicamente, todos os chakras eles emitem três cores principais, que seriam o vermelho, o amarelo e o azul. E a combinação dessas cores fazem com que eles emitam cores de grande beleza e pareçam pequenos sóis em indivíduos muito evoluídos moralmente, e já em indivíduos pouco evoluídos moralmente, os chakras eles apresentam cores mais foscas e mais escuras e giram lentamente. Em relação ao tamanho, os chakras eles podem variar de 5 a 15 centímetros de diâmetro, e em recém-nascidos, os chakras podem ter o tamanho de uma moeda e giram mais lentamente. O fluido cósmico, ou prana, ao ser absorvido pelos chakras, ele é processado e modificado de acordo com o órgão ou locais do corpo que ele vai ser destinado. Então, no corpo físico, esse fluido cósmico ele é transformado em fluido nervoso, elétrico, magnético ou vital. Na região cerebral, o fluido cósmico, ou prana, ele é comandado pela glândula pineal, que influencia na estrutura dos neurônios e também na produção de endorfinas e peptídeos. A circulação do prana, através dos nossos corpos duplo etérico e corpo perispiritual, cria uma irradiação eletromagnética que é responsável por manter a coesão e o equilíbrio físico das nossas células. É essa energia que mantém as nossas células unidas, funcionando como um organismo. O fluido cósmico, ou prana, após ser assimilado pelos chakras e ser processado e transformado por eles, é enviado para diversas partes do nosso corpo físico, como células, como glândulas ou mesmo órgãos, através de canais energéticos chamados nadis. Esses canais eles estão localizados no duplo etérico e tem uma função semelhante às nossas artérias. Enquanto as artérias têm a função de transportar o sangue no corpo físico, os nadis eles transportam energia. Então existe uma quantidade muito grande desses filamentos energéticos chamados nadis em nosso corpo duplo etérico. Na literatura se fala em cerca de 72 mil nadis, distribuídos por toda a estrutura do duplo etérico. E esses canais de energias, eles trabalham associados ao sistema nervoso. Eles transferem energias espirituais para o corpo físico através do sistema nervoso. Então, de forma simples e resumida, no nosso sistema nervoso nós temos três partes principais, que seriam o encéfalo, que é o cérebro, a medula espinhal e os plexos nervosos, que são redes de nervos.
Esses plexos nervosos têm muitas ramificações de nervos dispersos por grande parte do nosso corpo físico, e eles recebem energia eletromagnética provindas do nosso corpo duplo etérico e também do nosso corpo perispiritual. O nosso sistema de chakras ele está associado a locais do nosso corpo físico onde existe uma maior concentração de tecido nervoso, pois facilita a transferência dessas energias eletromagnéticas para o nosso corpo físico. Existe uma grande quantidade de chakras distribuídos por toda a estrutura do nosso corpo duplo etérico. Então, como o corpo duplo etérico é uma duplicata do nosso corpo físico, o local onde o chakra se localiza no corpo duplo etérico é o mesmo local que ele está no nosso corpo físico. Os chakras estão divididos em dois grandes grupos, que seriam os chakras principais, responsáveis pelos principais órgãos e glândulas do nosso corpo físico, e os chakras secundários, que são responsáveis por nutrir e vitalizar regiões específicas do nosso corpo. Dentre os chakras secundários, nós encontramos os que estão na região dos joelhos, os chakras dos ombros, chakras do cotovelo. Na região acima do coração e logo abaixo da garganta existe um chakra chamado chakra do timo. O timo é uma glândula que está ligada à imunidade. Já na região das costas, no canto superior esquerdo, nós encontramos o chakra humeral. Este chakra é um gerenciador de energias. Ele filtra as energias do ambiente e ele também tem um papel importante na mediunidade. É através desse chakra que é realizada a psicografia mecânica. Então, o espírito ele se acopla ao médium pelas costas, ele se conecta ao chakra humeral e ele assume o controle das mãos e do braço do médium e escreve a mensagem diretamente como se estivesse utilizando as próprias mãos. Já o médium, ele não tem consciência do que está sendo escrito, pois a mensagem não passa pelo cérebro dele, ele não tem consciência do que está sendo escrito, diferente da psicografia intuitiva, que ele recebe a mensagem em forma de intuição, ele capta a mensagem, ele interpreta e depois ele escreve a mensagem. Nós também temos chakras secundários nas solas dos pés. Quando nós pisamos com os pés descalços diretamente na Terra, nós recebemos a energia telúrica do planeta, que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, já comprovados pela ciência, como, por exemplo, a redução da inflamação crônica, a melhora da qualidade do sono, o alívio de dores musculares, entre diversos outros benefícios. Os chakras, eles têm a função tanto de absorver energias, quanto também de emanar energias. E usando os chakras dos pés como exemplo, o nosso pé esquerdo, ele tem a função aferente, ou seja, ele absorve as energias telúricas do planeta. Já o pé direito, ele tem a função eferente, de emitir energia, emanar energia. Então, ele descarrega o excesso de energia do nosso corpo físico no solo do planeta, como ele também descarrega a energia negativa no solo do planeta, caso a pessoa pise com os pés descalços na terra. Nós também temos chakras secundários nas palmas das mãos e nas pontas dos dedos, e a energia emanada por esses chakras são utilizadas em diversos tipos de terapias integrativas e espirituais. No caso, para dissolver energias densas, impurezas espirituais que estão no campo energético da pessoa, para realizar a cura, a energização e o equilíbrio da energia do campo energético da pessoa. Depende de cada prática. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os chakras principais. No topo da cabeça nós temos o chakra coronário, que é o mais importante dos chakras. Ele age sobre os outros chakras, mas ele também tem a sua função independente. O chakra coronário está ligado diretamente à glândula pineal, que é uma glândula localizada no nosso cérebro e que tem um papel muito importante tanto em funções do nosso corpo físico, como também um instrumento de conexão
com a espiritualidade, com os planos superiores. O fluido cósmico, quando ele é absorvido pelo chakra coronário, ele é transformado em matéria mental, que é propícia à dinamização do nosso pensamento. O chakra coronário, ele também transmite a sua energia magnética para nossas células nervosas, os neurônios. E ele também recebe dos planos superiores as ideias em formas de intuições. Na região da testa, nós temos o chakra frontal, que é um chakra ligado diretamente ao psiquismo. Este chakra rege algumas funções do sistema nervoso e também algumas glândulas endócrinas do nosso corpo físico. Este chakra também está relacionado à função mediúnica de clarividência. Na região da garganta, sobre a glândula tireoide, nós temos o chakra laríngeo, que atua diretamente nos mecanismos da voz. Quando esse chakra está bem desenvolvido, ele influencia em fenômenos vocais melodiosos, na qualidade da voz, na sua harmonia. Ele também controla algumas glândulas em nosso corpo físico e também é um importante centro psicofônico, que diz respeito à mediunidade falante. Na psicofonia inconsciente ou sonambúlica, o espírito ele consegue transmitir a sua tonalidade de voz, os seus sotaques, a sua linguagem que é de costume. Na região do coração, nós temos o chakra cardíaco. Esse chakra ele controla o ritmo do coração e ele auxilia na distribuição e na oxigenação do sangue. Quando esse chakra ele está bem desenvolvido, ele pode transformar em sentimentos as nossas emoções. As emoções, elas são reações físicas e instintivas do nosso corpo físico quando a pessoa passa por uma determinada situação, como por exemplo, quando ela sente medo, quando ela sente alegria, raiva, tristeza. Já os sentimentos, ele tem uma natureza psicológica, porque envolve a pessoa pensar e interpretar o que ela sentiu. E isso pode permanecer por dias, por anos ou a vida toda. Entre os exemplos de sentimentos, nós temos o amor, a culpa, gratidão, mágoa, orgulho, entre outros. Os espíritos que são responsáveis pelos médiuns, que são os seus guias espirituais, mentores espirituais, eles costumam se ligar a eles através do chakra cardíaco. E então, os mentores espirituais conectados aos seus médiuns, eles conseguem transmitir as energias do amor para aqueles que necessitam. O chakra cardíaco é muito importante nas reuniões de ectoplasmia, pois ele produz uma qualidade de ectoplasma muito sutil, que é utilizada pelos mentores espirituais na produção de medicamentos. Então, os benfeitores espirituais, os guias espirituais, eles extraem esse ectoplasma sutil do chakra cardíaco do médium e adicionam elementos do plano espiritual para a produção de medicamentos. É através do chakra cardíaco, junto com o chakra coronário, que a pessoa entra em contato com os planos superiores. Esses são os dois chakras mais importantes. O chakra cardíaco é também muito utilizado pelos mentores espirituais acoplados a seus médiums para irradiação de fluidos amorosos, para o resgate de espíritos endurecidos. Então, essa energia do amor, do guia espiritual, sai do chakra do cardíaco do médium e vai em direção ao chakra cardíaco do espírito endurecido. E isso facilita o resgate desse espírito. Os espíritos muito evoluídos, que já desenvolveram o amor em um nível muito grande por toda a humanidade, que não julga o comportamento dos outros, que ele entende os erros, que ele entende o nível evolutivo de cada um, ele consegue resgatar um espírito renitente sem nenhum tipo de combate, sem nenhum tipo de agressividade. Ele apenas emana o seu amor sincero para aquele espírito e essa energia ela é tão forte que ela consegue adormecer esse espírito renitente e ele é resgatado sem nenhum tipo de combate ou agressão. Então, o chakra cardíaco é o chakra desenvolvido pelos grandes missionários como Francisco de Assis, como Jesus e outros, que eles vivenciaram o amor pela humanidade
em sua plenitude divina. Vamos falar um pouco agora sobre o chakra plexo solar. Este chakra ele está localizado um pouco acima da região do umbigo. Ele é responsável pelo metabolismo do processo digestivo e ele está ligado ao nosso fígado, ao estômago, ao pâncreas e ele processa tanto os alimentos quanto também as nossas emoções. O plexo solar ele controla o sistema vago-simpático. Então, o sistema simpático ele funciona como se fosse um acelerador de certas funções do nosso corpo físico, enquanto que o sistema parasimpático funciona como se fosse um freio. Mas alguns podem se perguntar qual a importância disso num vídeo sobre chakras. Isso é de muita importância, pois, como nós já vimos, os chakras eles controlam o funcionamento de órgãos, glândulas e até mesmo do sistema nervoso. E os pensamentos e emoções estão diretamente ligados à saúde e ao equilíbrio dos chakras. E quando o chakra ele não vibra de forma equilibrada, ele prejudica o funcionamento do órgão, da glândula ou mesmo do sistema nervoso. O desequilíbrio emocional prejudica o funcionamento do plexo solar, que é o chakra responsável pelas emoções, e também o sistema vago-simpático. E isso gera impactos negativos no funcionamento do nosso coração, gerando uma sobrecarga cardíaca, aumento da pressão arterial e pode causar até mesmo esgotamento físico. Esse chakra plexo solar ele pode estar seriamente comprometido em pessoas que têm problemas com emoções descontroladas, com conflitos emocionais graves, problemas como depressão, tristeza, melancolia. E o que pode ajudar bastante essa pessoa, ela pode passar por um tratamento de passes magnéticos nesta região do chakra plexo solar, isso feito por uma pessoa experiente, e isso pode restaurar o equilíbrio emotivo dela. Em relação à mediunidade, quando o médium ele se conecta a um espírito que está com problemas emocionais como raiva, como ódio, vingança, sofrimento, esse médium ele consegue sentir a repercussão dessas emoções negativas através do seu chakra plexo solar. Bom, agora vamos falar sobre o chakra esplênico. Esse chakra ele está localizado na região do abdômen, do lado esquerdo do corpo, sobre o órgão baço. Ele absorve a vitalidade dos raios solares, o prana, e ele distribui essa energia para nutrir o nosso corpo duplo etérico, o corpo perispiritual e o nosso corpo físico. Então ele processa essa energia de acordo com a necessidade do organismo. Então ele tem uma função muito importante na manutenção do equilíbrio orgânico. E ele também está relacionado com a produção do plasma sanguíneo. Em relação à mediunidade, esse chakra é utilizado em alguns processos mediúnicos também. Como este chakra produz fluidos vitais importantes para a manutenção do nosso organismo, ele é muito visado por espíritos vampiros que sugam as energias vitais da pessoa. Então, ao sugarem as energias das pessoas, esses espíritos vampirizadores eles podem prejudicar ela de diversas maneiras, desde reduzir a cota de energias vitais que seriam direcionados na manutenção da saúde da pessoa. Eles podem diminuir a resistência do organismo dela, porque ela está recebendo uma menor cota de fluidos vitais, e eles também podem transferir para o corpo da pessoa larvas e parasitas energéticos do seu próprio corpo perispiritual. E isso fará com que diminua a resistência do organismo da pessoa, deixando-a suscetível a contrair um vírus e posteriormente desenvolver uma doença. Quando se identifica a atuação desses espíritos vampiros sugando as energias vitais da pessoa, é necessário que ela passe por um processo desobsessivo a fim de retirar esse espírito. Caso contrário, ele, dependendo da intensidade que ele suga essas energias da vítima, ele pode levar a ela a um completo esgotamento psicofísico e até mesmo causar a morte dela. Vamos falar agora sobre o chakra básico. Este chakra está localizado na base da coluna. A energia primária, chamada Kundalini, ela é absorvida e distribuída por esse chakra.
Este chakra tem o seu vórtice de energia apontado para baixo em direção ao solo, e ele também tem a função de absorver e processar as energias telúricas do planeta. Muitas doenças sexualmente transmissíveis, elas estão ligadas ao mau uso desse chakra. Em processos obsessivos, espíritos que estão em busca de sensações físicas, eles podem se acoplar a uma pessoa através do seu chakra básico, e eles causam uma intensa atividade desse chakra, aumentando artificialmente a sua libido sexual. E ao se acoplar ao chakra básico da pessoa, esses espíritos acabam transmitindo larvas astrais e parasitas energéticos que irão contaminar o corpo físico da pessoa, o seu duplo etérico e, posteriormente, o seu perispírito. Essa intoxicação pelas larvas astrais irá se refletir nos demais chakras inferiores, como o plexo solar e o chakra esplênico, causando uma descompensação nos fluidos vitais. E isso irá diminuir a resistência da pessoa, deixando suscetível para desenvolver doenças. Bom, e para finalizar, eu gostaria de compartilhar um exercício de respiração para o equilíbrio e harmonização dos chakras. Há alguns anos eu estava sentindo algumas pontadas no meu peito e fiquei preocupado, achando que fosse alguma doença cardíaca. Obviamente poderia realmente ser uma doença cardíaca, poderiam ser gases que estavam provocando essas pontadas, que isso é comum acontecer, ou poderia ser uma outra causa. Então eu fiz uma consulta com um caboclo, um guia espiritual, e ele me recomendou esse exercício de respiração. Ele disse que eu tinha que alinhar os meus chakras, e na época eu não sabia o que era isso. Ele me recomendou que eu fizesse esse exercício de respiração em todos os 7 chakras e que fizesse durante cerca de 30 minutos. Bom, eu comecei a fazer os exercícios de respiração e alinhamento dos chakras, e em pouco tempo as pontadas no peito desapareceram. E também, para minha surpresa, na época eu tinha um pouco de prisão de ventre e o meu intestino se normalizou sem nenhum tipo de mudança alimentar. A única mudança que eu tinha feito era o exercício de respiração e alinhamento dos chakras. Outra coisa que eu notei na época é que quando eu parava de fazer os exercícios de respiração por um tempo, eu voltava a ter prisão de ventre. Bom, então vamos ao exercício. Eu vou apenas explicar como faz, mas se você quiser uma meditação guiada, você pode encontrar esse exercício aqui no YouTube e você pode praticar durante 30 minutos os 7 chakras, que vai dar mais ou menos uns 4 minutos e pouco para cada chakra. Você pode fazer esse exercício sentado ou deitado. Se você resolver fazer sentado, procure fazer em um sofá ou mesmo em uma poltrona, e certifique-se de colocar na frente desse sofá um móvel de proteção, como por exemplo uma cadeira com as costas viradas para você. E esse móvel ou essa cadeira servirá de proteção caso você venha a adormecer ou você perca a consciência durante o exercício. E isso evita que você caia do sofá. Bom, então vamos começar. Você sentado em uma poltrona ou no seu sofá, você coloca as solas dos pés apoiadas no chão, coloque as mãos sobre os joelhos, feche os olhos e comece a inspirar o ar lentamente pelo nariz. Você imagina que esse ar ele tem a cor vermelha. E você imagina que esse ar na cor vermelha entra pelo seu nariz, passa por dentro do seu corpo e ele irá se depositar no chakra básico, na base da coluna. Então você imagina que essa energia na cor vermelha envolve todo o chakra básico. Então, mentalmente, você conta até 5. E depois, ao terminar a contagem, você pode soltar o ar normalmente e depois você repete esse processo por cerca de 10 a 12 vezes. Ao terminar de fazer essas inspirações, imaginando a cor vermelha envolvendo o chakra básico,
O próximo chakra que nós iremos trabalhar seria o chakra sexual. Então, você irá fazer o mesmo procedimento. Agora, você irá utilizar uma outra cor. Agora, você irá inspirar uma energia na cor laranja. Então, você inspira essa energia, imagina que ela tem a cor laranja e ela passa por dentro do seu corpo e irá se depositar no chakra sexual, que ele está localizado acima da região dos órgãos genitais. Então você imagina que essa energia na cor laranja, ela envolve o chakra sexual e você conta mentalmente até 5 e posteriormente você pode soltar o ar. E novamente você repete esse processo por cerca de 10 a 12 vezes. Aí nós partimos para o próximo chakra. Agora nós vamos trabalhar o chakra plexo solar. Então, novamente, fique com os olhos fechados. Você vai inspirar o ar lentamente pelo nariz. E agora você vai imaginar que essa energia ela tem a cor amarela. Então você visualiza essa energia entrando pelo seu nariz durante a inspiração. Ela passa por dentro do seu corpo e ela irá se depositar na região abdominal, no chakra plexo solar. Então, mentalmente, você conta até 5 e depois você pode soltar o ar. E aí, você repete esse processo durante 10 ou 12 vezes. E partimos para o próximo chakra. Agora nós iremos trabalhar o chakra cardíaco. Então, continue com os olhos fechados. Inspire lentamente e imagine uma energia na cor verde. Essa energia entra pelo seu nariz, passa por dentro do seu corpo e irá se depositar no chakra cardíaco que está acima da região do coração. Então você visualiza essa energia na cor verde envolvendo todo o seu chakra cardíaco. E então você conta mentalmente até 5 e depois você pode soltar o ar. Repita esse processo durante 10 a 12 vezes. Agora nós iremos trabalhar o chakra laríngeo. Então, com os olhos fechados, inspire lentamente e imagine que uma energia na cor azul celeste entra pelo seu nariz e passa por dentro do seu corpo e irá se depositar na região da garganta, envolvendo todo o chakra laríngeo. Então você conta mentalmente até 5 e depois você pode soltar o ar normalmente. Você pode repetir esse processo durante 10 a 12 vezes. Agora nós iremos trabalhar o chakra frontal que está na região da nossa testa. Então, com os olhos fechados, inspire o ar lentamente pelo nariz e imagine que uma energia na cor azul marinho está entrando pelo seu nariz. Essa energia entra pelo seu nariz, passa por dentro da sua cabeça e irá se depositar no chakra frontal na sua testa. Ela envolve todo o chakra frontal. Então você conta mentalmente até 5 e depois pode soltar o ar. Então você repete esse processo por 10 a 12 vezes. Agora nós iremos trabalhar o chakra coronário, que está no topo da cabeça. Então, com os olhos fechados, inspire o ar lentamente e imagine uma energia na cor lilás entrando pelo seu nariz, passando pela sua cabeça, pelo interior da sua cabeça e indo se depositar no chakra coronário que está no topo da sua cabeça. Então, essa energia na cor lilás, ela envolve todo o chakra coronário. Então, você conta mentalmente até 5 e depois pode soltar o ar. Repita esse processo de 10 a 12 vezes. Quando você fizer as 10 ou 12 repetições para o chakra coronário, o exercício de respiração ele está finalizado. Para ter um melhor resultado nesse exercício de respiração, procure fazer durante o dia, pois a radiação solar carrega a atmosfera
com uma maior quantidade de prana. Existem pequenas partículas chamadas glóbulos de vitalidade que eles carregam o prana para o nosso organismo. Então, eles são mais abundantes durante o dia, pois a luz solar ele carrega esses glóbulos de vitalidade com o prana. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Um abraço e até a próxima.